Olá, pessoal, tudo bem? Né? Mais uma vez, a gente vai ter esse encontro virtual, né? A gente tá tendo essa oportunidade desse encontro virtual para desenvolver mais uma atividade da semana, né? Graças a Deus, graças ao nosso Pai misericordioso, que a gente está mais uma vez vencendo uma semana de atividade, né? A gente tem que agradecer todo momento por essa oportunidade. Mas assim, pessoal, hoje a gente tem uma atividade bem interessante, né? Eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, mas também vou enviar em PDF, né, para vocês desenvolver a atividade. Mas antes de eu iniciar com as explicações sobre a atividade, quero fazer uma contribuição, né? Fazer um pedido, na verdade, para todos vocês. Surge uma grande preocupação, né? Em algumas ausências de alguns alunos em relação às atividades. Vocês sabem que eu conservo uma frequência, né? Eu vou recebendo as atividades, vou analisando se tem algum ponto para refazer, eu oriento para vocês refazê-lo. E aquelas atividades que já vem concluída, né, vem correta, eu registro no meu caderno o nome da pessoa, se a atividade foi excelente, se a atividade está mais ou menos, né, eu tenho esse registro de observação. Mas ainda existe pessoas, ainda existe alguns alunos e alunas que eu estou sentindo a ausência de algumas atividades, né? Manda uma hoje, aí daqui a 2 semanas manda atividade. Vocês acham que está correto? Não está correto. As nossas atividades elas devem ser concluídas no decorrer das nossas aulas. A gente não está presencial, mas a gente está trabalhando de uma forma como se a gente estivesse em sala de aula, ou seja, a gente está anexando os vídeos, anexando os PDFs no horário da nossa aula. Eu não sei se eu já falei para vocês, eu posso estar sendo um pouco enjoada, a palavra popular é essa, mas assim, gente, a gente presencial, a gente tinha 2 aulas, não era isso? 90 minutos. Então, no período desses 90 minutos que a gente tinha aula presencial, vocês podem usar para trabalhar a aula online, né? Aí você assiste o vídeo e você desenvolve a atividade, né? Acontece que às vezes você tem aula pelo Zoom no período por exemplo, da minha aula, né? Eu não sei se vocês já observaram, mas eu quase não estou dando aula pelo Zoom, porque as últimas vezes que eu dei aula pelo Zoom, eu senti a necessidade, né? Eu senti que alguns alunos não podem, não tem não está tendo essa oportunidade de assistir aula pelo Zoom, né? Eu entendo porque alguns de vocês usam os celulares dos pais, né? E às vezes eles saem para trabalhar e naquele momento vocês não têm como participar da aula ao vivo, né? E a gente anexando o vídeo, eu penso dessa forma, né? Eu tô falando de mim, tô falando de mim. Não tô falando dos outros professores, claro que não, né? Eu tô falando de mim. Então, eu vi essa necessidade, vi essa dificuldade, na verdade, que alguns alunos não conseguem. As últimas aulas que eu fiz pelo Zoom, pouquíssimo aluno participou, né? Que tem a questão da internet, a gente sabe que isso acontece, né? Então, eu acho melhor fazer assim, vídeo e PDF, né?
Até porque a minha disciplina, ela é uma disciplina bem light, na verdade, né? A palavra é essa. Né? Então não precisa assim eu puxar muito de vocês, né? Exigir muito de vocês sabem disso. Mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que vocês têm que relaxar, né? Tem que ficar despreocupado. Não, você tem que manter seu compromisso com a disciplina, né? E em relação à ausência das atividades, eu quero fazer um pedido. Façam atividade. Faça, só não deixem passar 2 semanas para poder mandar a atividade, né? Eu recebo, claro, jamais eu vou recusar. Mas aí você fique ciente que a pontuação que seria daquele trabalho, daquela atividade entregada no período que eu pedi é 1. E aquela atividade entregada com 2 semanas depois já é totalmente diferente. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês não deixem acumular atividade. Por exemplo, a atividade de hoje, vocês têm até sábado, meio-dia, para me entregar, ou até segunda-feira. Aí, já recebi atividade com 8 dias, 15 dias. Por exemplo, quando assiste o vídeo da aula, é que lembra, tinha uma atividade anterior, aí manda aquela atividade. Então, o que eu quero? Eu quero tanto que vocês compreendam o meu lado, como eu compreendo o lado de vocês. Olha, eu tenho uma aluna, é daqui do Paulo de Tarso. Eu tenho uma aluna, não é só uma não, são bem umas 5, que quando eles recebem atividade na sala virtual, eles me dão logo um sinal. Eles me dão logo um sinal, né? A professora, eu visualizei seu trabalho. Ou então, professora, eu não posso entregar hoje, eu posso entregar amanhã. Tudo bem, pode. Quando é no outro dia que ela pediu para entregar, ela entrega. Eles entregam, tá? Mas o que eu não gosto, o que eu não aceito, é passar 8 dias e você vir entregar a atividade. Por exemplo, ontem eu recebi atividade de aluno de 15 dias atrás que eu passei. Teve aluno que não ficou com uma média muito legal porque não fez a atividade, não faz as atividades. Teve aluno que ficou com média excelente porque me manda todas as atividades no período determinado. Tá de parabéns. Tá de parabéns, né? E tem alguns que mandam atividade de qualquer jeito. Não é assim. Vocês sabem que eu, professora Maria, professora de arte, as minhas atividades eu gosto que seja bem organizada, né? Lembra que eu falava muito isso na sala de aula? Que seja bem organizada. Tem aluno, tem aluna que manda trabalho, atividade excelente. Excelente, né? Eu visualizo, né? Fico orgulhosa, fico feliz de ver aquela atividade perfeita. Né? E tem aluno que está mandando de qualquer jeito. Vamos melhorar. Vamos se organizar mais nas atividades. Vamos fazer com mais cuidado, com mais atenção. Vamos ler o comando da atividade com atenção. Vamos ler. Às vezes vai algum erro de digitação, mas aí a gente dá para conseguir entender. Se você não entendeu, mande para mim, professora, assim, 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 né? Mas você precisa ler qual é a principal função do cidadão, é interpretar, entender, procurar compreender. Não é da primeira leitura, não. Tem aluno que na primeira leitura ele já entende, mas tem uns que tem um pouco de dificuldade, né? Eu tinha muita dificuldade quando eu comecei minha carreira estudantil. Eu tinha dificuldade de interpretar alguns textos. Eu lia 10 vezes para me poder entender. Às vezes, o comando de uma questão são 2 linhas. Então, você lê. Não lê com pressa, que se você lê com pressa, você não consegue entender. Então, lê devagarzinho, não entendeu? Lê a segunda vez, não entendeu? Lê a terceira vez, você vai entender.
E às vezes manda atividade totalmente diferente do que eu pedi. Por quê? Leu da primeira vez, já entendeu de modo diferente, já faz a atividade. Aí quando eu peço para refazer, você pode até pensar assim, a professora é muito enjoada, a professora, entendeu? Então vamos colocar no papel a atividade depois que você entender, né? As minhas atividades de arte não são tão difíceis, porque eu vejo muito a questão da necessidade, né? Das dificuldades que a gente está passando. Eu também passo por várias dificuldades em relação às aulas, né? Eu também tenho problema com internet, problema com telefone, problema de saúde, né? Eu disse que vocês sabem, né, que nesse período da pandemia, não sei o que foi que aconteceu, mas o meu estado de saúde, ele deu assim, ele sofreu um impacto muito grande. Eu ainda não consegui me recuperar 100% a minha saúde, ainda estou batalhando, né? Ainda estou batalhando. Mas nenhum momento eu deixei de me preocupar com o meu compromisso com vocês, o meu compromisso com a escola, né? Já enfrentei momentos muito difíceis, né? Na elaboração dos meus conteúdos, tá passando mal, tá agoniada, né? Com mal-estar. Mas eu consegui. Graças a Deus, estou vencendo. E todos nós iremos vencer esse grande momento, esse momento difícil que a gente está passando, né? Só a gente pensar que a gente não está, né, se vendo em sala de aula, recebendo aquele carinho, aquela atenção, aquele calor, né, aquela alegria, aquela felicidade. Isso já é uma grande dificuldade, mas a gente está vencendo e logo, logo, com certeza, a gente vai superar tudo isso, né? Mas a gente está pensando, direção, professores, a gente está trabalhando arduamente, né, para que não prejudique nem vocês, nem a escola, nem a gente, né, o quadro de professor. A gente está numa batalha aí, são 3 esferas nessa batalha, né? 4, na verdade, a família, escola, professor e vocês. Nós somos 4 esferas que estamos aí de mão dadas para enfrentar essa dificuldade que a gente está passando, né? Eu quero agradecer também a compreensão de vocês em relação a minhas atividades, né? Que às vezes não estou bem, mas eu consigo, né, mandar uma atividade em PDF para vocês, não é isso? Mas eu volto a pedir. Você aluno, você aluna que não está mandando as atividades, mandem, procurem mandar. Não dá para mandar no mesmo dia? Vai no meu PV ou até no grupo mesmo lá da turma de vocês, coloca lá uma observação. Ah, professora Maria, professora de arte, assim como você queira falar, eu não vou poder mandar minha atividade hoje por isso, por isso, por isso. Mas no outro dia mande. No outro dia mande. Não fique sem mandar atividade. Porque vocês sabem que qualquer tipo de atividade, qualquer exercício, qualquer trabalho que você faz, está sendo pontuado. Até a sua participação está sendo pontuada, né? Como é que eu vou lançar uma média, se eu vou puxar aqui no meu caderno, se não tem um nome de você desde quando a gente entrou nessa pandemia, nas aulas online, se não tem nenhum registro que você mandou alguma coisa para mim, como é que eu vou lançar uma média para você? Quando a gente fizer a primeira avaliação, quando a gente fizer a segunda avaliação, como é que eu vou lançar uma média para você? Eu vou ficar muito triste se eu colocar uma média menos que 5, que vocês sabem que você vai ter que recuperar. Aí vem aquela pergunta, mas você ficou de recuperação em arte, né? Eu ouvi muito isso, já ouvi muito. Eu tenho 18 anos de profissão, já ouvi muito isso. Poxa, mas meu filho ficou de recuperação em arte. Eu já ouvi muito isso, né? Mas é claro, se não faz um trabalho, não resolve nada, não me envia nada, não me dá um sinal de nada, como é que eu vou colocar uma pontuação? Eu não vou lá, quando eu estiver lançando a média, por exemplo, Paulo.
Eu vou aqui no meu registro na minha frequência, não tem nada registrado sobre o Paulo. Eu vou dar um 10 para ele? Não vou dar. Eu vou dar um 8? Não vou dar. Né? Então fica difícil, eu quero que vocês entendam o meu lado, tá? É complicado, né? Às vezes eu fico muito triste, assim, quando eu recebo, por exemplo, a atividade passada. Algumas atividades são 8 alunos, 10 alunos que tá mandando atividade. E tem uns que manda com 8 dias depois. Não está correto, gente. Vamos se organizar, vamos trabalhar, vamos desenvolver nossa atividade no período da nossa aula. De 1h30 até 3h eu tenho aula de arte. Então, eu vou sentar, vou desenvolver as atividades de arte. De 3h para frente, eu tenho aula de outro professor. Já deixei meu caderno ali, que eu estou trabalhando em arte, e vou assistir a aula do outro professor, porque é importante. É importante. Né? Então, você tem que se organizar para você concluir a atividade de arte no período de 1h30, né? No período dos 90 minutos que você tem de aula de arte. Eu não vou pegar minhas atividades, por exemplo, de matemática e desenvolver no período da aula de arte, porque aí vou concluir alguns trabalhos e outros não, né? Então, vamos organizar o nosso tempo. Se a gente organizar o nosso tempo, a gente consegue fazer tudo no tempo determinado, né? Vamos organizar o nosso tempo. Por exemplo, o dia de sexta-feira, vocês têm 6 aulas, não é isso? 2 comigo, 2 não lembro com quem, mais 2 não lembro com quem. Então, no período dessas 3 aulas, você tem um tempo que dá para você desenvolver essa atividade, principalmente a de arte, que você não é um trabalho de muita coisa, né? Então, vamos se organizar para que a gente possa mandar a nossa atividade no dia certo, né? Tudo bem? É só uma contribuição, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar para a sala de aula, e vocês sabem que o nosso trabalho de professor avaliativo está sendo no retorno das atividades que a gente pede. Está sendo nesse momento que a gente está vendo que o aluno está frequentando, está participando. Se não tem nenhum registro de frequência, fica difícil para a gente, né? Eu entendo vocês em relação à tecnologia, com certeza, assim como vocês também entendem a gente, tá bom? É só uma reflexão em relação às atividades pendentes. Quem está com as atividades atualizadas, parabéns, maravilhoso, merece um 10. Né? Eu sei que tem aluno que está atualizado, não tem nenhuma atividade atrasada. Eu sei que tem, porque eu estou registrando no meu caderno, assim como os outros professores também registram quando recebem a atividade. Tudo bem? A primeira avaliação de vocês já foi lançada, né? Já está lá. Agora é só trabalho que a gente está trabalhando, fazendo as atividades já para a segunda avaliação, que já está aí batendo na porta, né? A gente já está se organizando já para a segunda avaliação. Então, vamos se organizar para que a gente não seja prejudicado. Bem, gente, o assunto de hoje, a gente vai falar assim, um pouquinho sobre as cores, o estudo das cores, né? Eu sei que desde lá do jardim a gente já tem como é que eu posso falar? Uma ligação assim com as cores, né? É o momento que tu aprende a cor amarela, vermelho, você consegue diferenciar as cores, né? Mas a gente sabe que tudo tem uma origem, tudo tem uma ciência, tudo tem um estudo, né? E aí eu pergunto para vocês sabem quem foi o grande artista que desenvolveu as primeiras experiências em relação às cores? Quem foi o artista
que deu um certo nome para aquelas cores que ficam no arco-íris, aquele conjunto de cores que fica lá no arco-íris. A gente sabe que o arco-íris ele tem várias cores, mas esse conjunto de cores que tem lá no arco-íris, ele tem um nome. Vocês já viram falar nesse nome? Vocês já viram falar nesse conjunto de cores que tem lá no arco-íris? Esse conjunto de cores ele é chamado de espectro solar. É aquele conjunto de cores que tem lá no arco-íris. Ele é chamado de espectro solar. Se, por exemplo, alguém perguntar para vocês como é que se chama esse conjunto de cores que fica aí no arco-íris, que é bem organizadinho, bem em ordem. Espectro solar. Vocês sabem quem deu a origem a esse nome? Isaac Newton. Professor, Isaac Newton é o pai, ele é o matemático, né? Ele é um grande estudioso de matemática, o pai da matemática, posso dizer. Ele é físico e matemático, né? Mas ele também contribuiu com o desenvolvimento das cores. Isaac Newton. Ele também foi aquele artista que desenvolveu as primeiras experiências em relação às cores, principalmente as cores existentes na natureza. Ele conseguiu estudar, desenvolver um estudo para descobrir o significado dessas cores. Nosso mundo é colorido, não é isso? Tudo que existe em nosso redor é colorido. Mesmo sendo preto e branco, é colorido. Em tudo que você vive, no seu meio, qualquer lugar que você esteja, é colorido. Se você está no meio da floresta, você está no meio do colorido. Lá tem folha de qualquer cores, tem tronco de qualquer cores, tem fruto de qualquer cores, pássaro de qualquer cor. Então, mas assim a gente sabe que Isaac Newton, né? Ele é aquele artista, na verdade ele é um físico matemático, ele é inglês, né? De origem inglesa. E ele conseguiu desenvolver um estudo sobre a matemática. Aí a gente tem um texto que fala assim: o grande Isaac Newton. Os corpos iluminados que são vistos graças à difusão da luz. Esse é o texto dele. Pode se apresentar em branco ou em preto. Ou mais variadas cores, como, por exemplo, vermelho, azul, verde e etc. Porque muitos objetos são coloridos e outros pretos ou brancos. O grande físico e matemático inglês Isaac Newton foi quem, pela primeira vez, né, eu falei para vocês há pouco, realizou experiências que deram pistas iniciais para o descobrimento das cores. Ele abriu um caminho para esse estudo. Ele foi o grande artista que desenvolveu essa ideia. Isaac Newton verificou que um feixe de luz solar, ao atravessar um prisma de vidro, se abria. Um feixe colorido construído pelas cores vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, exatamente as 7 cores do arco-íris. Vamos lá repetir as 7 cores do arco-íris: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. São 7 cores, né? Esse feixe colorido se deu o nome de espectro solar, né? E que eu falei para vocês há pouco, né? Isaac Newton também, ele foi o grande criador, né? O grande criador desse feixe de luz branca, se decompõe em vários, atravessar um prisma, né? Ele foi o grande criador do disco das cores. Você já deve ter visto falar o disco das cores. É aquele disco, né? Aquele círculo que tem as 7 cores que ele deixou do arco-íris, né? São as 7 cores. E ele conseguiu, né, esse estudo com a grande criatividade dele.
Então, a nossa atividade vai ser baseado nessa experiência de Isaac Newton. Você vai pesquisar, né, sobre um pouco da história de Isaac Newton, né, se ele ainda está vivo, se já morreu, qual a cidade morou, nome de pai, nome da mãe, o que ele é, quem é Isaac Newton? Quem é Isaac Newton? Primeiro você vai responder essa pergunta. Quem é Isaac Newton? Aí você vai desenvolver lá na pesquisa, né? Você pode colocar lá, vida e obra de Isaac Newton. Que aí vai aparecer lá a história dele, né? Isaac Newton é um físico matemático inglês, nasceu tal dia, morreu tal dia, se já morreu, pai, mãe, morou, não sei, desenvolveu as experiências sobre as cores. Nessa sua pesquisa, eu quero que você coloque também a influência de Isaac Newton em relação às cores. Qual foi a ligação dele com as cores? O que ele conseguiu desenvolver em relação às cores? Então, na sua pesquisa, você vai colocar o primeiro passo. Quem é vida e obra de Isaac Newton? Copia lá tudo que aparecer sobre Isaac Newton, né? Tudo que aparecer, você vai ver até a foto dele. Segunda pesquisa, Isaac Newton e as cores. E aí vai aparecer lá, Isaac Newton foi que desenvolveu a primeira experiência sobre as cores. Isaac Newton foi que deu o nome desse conjunto de cores que tem no arco-íris, né, que é chamado de espectro solar. E aí você vai escrever tudo que tem lá. Pode ser na mesma sequência da vida e obra dele, não é separado. Você primeiro escreve sobre a vida e obra dele, ponto, parágrafo. Aí você vai lá de novo, pesquisa sobre Isaac Newton e a influência das cores. Ou Isaac Newton e as cores, do jeito que você colocar vai aparecer. E aí você escreve tudo que vai aparecer lá. Depois que você fizer isso, você vai desenhar o disco das cores. Desenhar o disco das cores. Só uma observação. Esse desenho do disco das cores eu não quero pequeno. Eu não quero pequeno. Você pega a tampa de alguma panela, alguma bacia, alguma coisa, e aí você vai desenhar esse disco no seu caderno, né? Depois que você desenvolver a pesquisa, e aí você vai colorir esse disco, é claro. Você vai usar as cores que ele vai aparecer lá na tua pesquisa também. Quando tu pesquisa lá, disco das cores Isaac Newton, vai aparecer lá o disco, né? E aí você vai colorir. Só uma observação novamente. Olha a forma que você vai colorir esse disco. Você sabe que meus trabalhos de arte, ele requer muito cuidado. Eu não vou pintar esse disco de qualquer jeito. Não vou pintar. Vou pintar bonitinho, que é para poder, quando eu terminar, quando eu concluir a pintura do disco, eu observar a importância daquele disco, a importância daquela junção, daquelas cores. Tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui é a questão da sombra, né? Da luz branca, né? Aquele que dá um reflexo, né? O reflexo aqui. Que aqui é tipo assim, como se fosse o arco-íris, né? Que tem as cores vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Essas aqui são as cores que tem no arco-íris, né? Mas o que eu quero que vocês façam é esse disco, né? O meu tá preto e branco porque foi xerocado, né? Para preparar a apostila. Mas eu quero que vocês façam esse disco aqui, né? Vocês podem utilizar não um copo, porque um copo vai ficar pequeno o círculo, né? Você pode utilizar uma coisa maior, um prato pequeno, uma tampa de panela pequena, alguma coisa parecida, que aí você vai fazer, por exemplo, você vai fazer o círculo no centro da folha de papel, né? Depois que você terminar de escrever a pesquisa. E aí você vai desenhar um círculo e aí você vai colorir, né, com essas cores que está pedindo aqui. Quando você pesquisa, vai aparecer lá o círculo das cores colorido, bonitinho. Tudo bem?
Vou repetir novamente a fórmula da atividade. Primeiro ponto, você vai pesquisar vida e obra de Isaac Newton, né? Escreveu de caneta, tá? De caneta. Depois você vai colocar de novo lá para pesquisar Isaac Newton e as cores. Vai aparecer lá a influência dele lá sobre as cores. Aí você segue lá o mesmo ponto, a mesma sequência lá da primeira pesquisa. Não precisa fazer separado. Você só vai dar um ponto parágrafo e vai falar sobre a influência dele e as cores já na sequência. Quando você finalizar esses 2 pontos, aí você vai desenhar o disco das cores. Tá? Lembrando que esse disco não pode ser pequeno. Também não pode ser exagerado, né? Claro. Aí você não pode fazer ele pequenininho, porque se você fizer ele do tamanho da boca de um copo, vai ficar sem significado depois que você terminar de colorir, vai ficar até ruim para você colorir, né? Então você vai fazer, né, bem no centro do seu caderno e vai colorir. Eu vou observar, eu vou analisar a forma que você coloriu. Ah, professora, eu posso pintar de qualquer cor? Não, quando você puxar lá na sua pesquisa, disco de Isaac Newton, disco das cores de Isaac Newton, vai aparecer lá as cores que você vai utilizar. Certo? Combinado? Então, gente, é isso. A atividade de hoje é isso, tá? Quero receber essa atividade até amanhã, meio-dia. Quem puder desenvolver hoje e me mandar até às 6 horas, parabéns, tudo bem. Eu acredito que dá. Eu acredito que dá. A partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, se você começar já a fazer a atividade, porque é uma atividade de pesquisa. Né? Uma atividade de pesquisa rapidinho que você faz. Só vai demorar a questão do disco, que você vai desenhar e colorir. O disco pode ser desenhado de lápis, tá? Mas a resposta lá, a atividade anterior, eu quero de caneta. Tudo bem? Porque assim, gente, a gente tem que se acostumando a trabalhar atividades de caneta. Ah, professora, eu erro muito. Então, faça um borrãozinho primeiro, depois você passa para o caderno, para a folha que você quer fazer de caneta. Tá bom? Eu agradeço, né, pela compreensão de vocês e quero um retorno positivo de todos os alunos, quero um retorno das atividades, né? A partir desse momento que vamos se organizar para mandar todas as atividades, que isso será muito importante na sua pontuação. E isso vai lhe deixar com uma pontuação excelente. Se você começar a fazer todas as atividades no tempo determinado. Tá bom? Posso contar com o retorno dessas atividades até 6 horas ou até amanhã, meio-dia. Tá bom? Às vezes tem aluno que manda atividade dia de domingo. Dia de domingo eu não visualizo nenhuma atividade. Até sábado eu ainda visualizo, mas dia de domingo eu não visualizo. Pode mandar normal. Eu recebo numa boa, mas só vou visualizar na segunda-feira. Tá bom? A gente também precisa de descanso, né? A gente trabalha a semana toda, então domingo a gente precisa descansar um pouco para segunda-feira a gente estar de novo firme e forte para dar continuidade nas atividades. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos fortaleça e nos dê bastante sabedoria, ok? Um abraço, tchau!